Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma das nossas conexões da manhã, terça e quinta, 7h30. E essa semana estou aqui, firme e forte, correndo, fazendo lives curtas para dar tempo de correr com a rotina aqui da casa, mas estou aqui. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Grazi, bom dia. Ariane, Marília, bom dia, minha amiga. Priscila, Ângela. Quem mais tá aqui? Lígia, Ana Paula, Flávio, Ana Paula também. Hoje temos várias Anas aqui participando dessa live. Quem mais? Rosa, Odaleia Barbosa. Sejam bem-vindos. Pessoal, nós vamos falar sobre o livro, né? Sobre o tema do livro, A Raiva de Antônio, que eu tenho colocado para vocês nos stories, para trabalhar algumas coisas, tá? Importantes sobre o tema da raiva, para a gente entender algumas coisas sobre a criança, para que a gente possa crescer e ter mais empatia por este momento que a criança vive, né? Que é da expressão, que é do clamor, que é da impulsividade, né? Do descontrole da emoção, ok? Então nós vamos falar sobre isso. Não esqueçam de clicar no coraçãozinho aqui. Hoje eu tô meio trocando as palavras, acho que eu tô ainda acordando. Não esqueçam de clicar aqui no aviãozinho também, enviar essa live para 2 ou 3 pessoas que vocês conheçam, que pode, né, tá passando por esse problema, tá passando por um turbilhão de emoções, que tem um filho predominantemente da emoção raiva, né, aquela criança temperamental, aquela criança dominante, de temperamento colérico, né, então você pode mandar também, clicando aqui nesse aviãozinho, para que as pessoas possam ter conhecimento sobre isso, quem sabe ajudar alguém, assim como eu pretendo, né? Gostaria também de ajudar vocês, ok? Bom dia, mamães que estão entrando, Manu, Camila, Patrícia, Gerlândia, e vamos lá. Primeira coisa, a raiva ela é uma emoção, gente, nem sempre é primária. Eu costumo dizer que a raiva ela é uma emoção secundária, inclusive tem lives no meu YouTube onde eu explico melhor isso. Por que secundária? Porque ela advém de um outro sentimento, de uma outra emoção. Você já parou para pensar? Vamos imaginar o seguinte, você trabalhou o dia inteiro, limpou a casa, né? Daquele trabalho pesado, da gente passar pano e faz isso, faz aquilo. De repente, teu marido chega do trabalho e o sapato dele estava sujo de barro, ele não viu e ele entra na casa pisando com o sapato sujo. Vai dar raiva, não vai? E aí você vai falar assim, ai, que raiva, nossa, eu limpei a casa inteira. E aí ficou marca de sapato na casa inteira que ele andou e não viu. Que raiva, que raiva. Por que você sentiu raiva? Será que foi raiva mesmo que você sentiu naquele momento? Se a gente for analisar lá a fundo, na verdade, o que existia antes da raiva foi uma necessidade também não atendida, né? De um outro sentimento. Então, de cooperação, de empatia, de colaboração, de consideração, certo? Então, eu me senti rejeitada, excluída, menos importante, me senti desvalorizada. Porque olha só, todo o trabalho que eu fiz agora aqui, e eu me senti desvalorizada por conta desse trabalho, porque ele nem ao menos pensou em tirar o sapato para entrar na casa limpa. Então, a desvalorização, o descuidado, né? Esse sentimento que eu senti de forma primária é que desencadeou a raiva. E eu fiquei com raiva disso. Fiquei com raiva de me sentir assim. Fiquei com raiva de ter passado por isso. Entende? Então, a criança também tem, na maioria das vezes, uma raiva como um sentimento secundário de algo primário. Alguém invadiu o espaço dela, alguém frustrou ela, rejeitou ela, né? Negou, eu não consegui o que eu queria, eu não fiz o que eu queria, eu não pude participar como eu gostaria, entende? Então existe o primeiro sentimento primário que desencadeou a raiva. A raiva ela vem como um instinto de sobrevivência. Eu preciso vencer isso, eu preciso arrumar isso. E a criança começa a adotar esse sentimento de forma equivocada, usando ele para resolver um problema que ela acha que está resolvendo e ela não consegue enxergar as consequências negativas disso, os prejuízos que isso traz para a personalidade dela.
E é isso que a gente precisa enxergar, porque o nosso papel é mostrar para a criança o que está dando de errado e ajudar ela a buscar um novo caminho, ok? Então o livro ilustra muito bem isso. Então, para quem não viu meus stories, eu convido você a dar uma olhada lá assim que acabar essa live, para você entender o que eu tô querendo dizer e por que eu vou vir falar sobre A Raiva de Antônio, que é esse livro infantil que você pode encontrar pela internet, tá? Só você digitar no Google, vai aparecer vários lugares que vendem, pede para entregar na sua casa. Se você tem um colérico em casa, uma criança dominante, se você, às vezes, né, se sente assim, colérica, que a sua raiva explode com facilidade, é importante você ler também, entender, porque esse livro é para criança, mas ensina muito adulto. E logo no começo, ele já começa mostrando o que o Antônio fez. Então, o Antônio, ele tá aqui, ó, rabiscando. Não vou ler o livro inteiro não, tá, gente? É só para vocês entenderem a percepção do livro, o que a gente pode ensinar para a criança a partir de que a gente lê um livro desse para ela. Porque não é só ler um livro e deixar que a criança aprenda sozinha tudo que você quer que ela aprenda. A gente lê um livro e aproveita o livro para educar e ensinar muitas coisas importantes, ok? Então, ele começa aqui, ó, rabiscando a parede, tá vendo? Depois que ele rabisca a parede, tem um outro desenho aqui, dele rabiscando o móvel, o chão, certo? Então, olha aqui, ó, daí ele rabiscou o móvel aqui, a parede, um pouco do chão, e aí aparece o pai dele aqui, ó, bem bravo, tá vendo? Cara de bravo, não gostou, levando ele pra algum lugar, provavelmente. E olha a cara do Antônio, certo? Olha aqui o Antônio, que raiva, né? O olho dele chega a estar, essa parte do rosto tá vermelha. É bem assim mesmo que as crianças ficam, né? Quando ela tá com muita raiva. O que acontece? E aqui ele fala que o pai dele não gostou do que ele fez e tá colocando o Antônio de castigo, certo? Ah, Gabi, mas você é contra o castigo. Ok, mas é uma história. As crianças sabem o que é castigo, elas lidam com isso na escola. Nas escolas, normalmente, os professores colocam todas as crianças de castigo quando faz coisa errada. Vai ter isso em vídeos, em filmes, então a criança sabe o que é castigo. A gente não precisa esconder dela isso. Você não adota essa teoria na sua casa, talvez, glória ao Senhor por isso, mas não tem problema nenhum estar num livro e você tá lendo isso pra criança. Então o pai dele não gostou do que ele fez. Aliás, é uma coisa a mais para você contar, né? Para você conversar com o seu filho sobre as formas de educação, sobre o que a criança aprende no castigo, sobre se isso seria o ideal ou não, desde que você não esteja aplicando isso na sua casa, ok? Se você ainda utiliza esse meio na sua casa, deixa para conversar sobre isso lá na frente, quando você der um pouquinho mais de evolução para sua educação, tá? E ele começa contando que o pai de Antônio ficou com raiva. A primeira vez que Antônio ficou com raiva foi depois que o pai colocou de castigo. Sentia raiva que não conseguia se controlar. Aqui a gente já entende, né, o que o castigo causa na criança, ainda mais raiva. Ou seja, Antônio não tem condições de aprender nada sozinho de castigo, né? E aí, olha só que legal. O Antônio ficou com tanta raiva que bateu a porta do quarto, né? Então, quem é que nunca teve um filho ou que nunca, com raiva, bateu alguma porta, né? Aqui em casa eu tenho um dominantinho de 5 anos que quando tá com raiva, ele mesmo vai pro quarto dele, ele gosta de ficar lá sozinho e ele bate as portas, né? E aí fala que o Antônio tava com tanta raiva, ó, o pai mandou o Antônio ficar de castigo no quarto. Antônio bateu a porta com muita força, de tão bravo que estava. Estava com tanta raiva que parecia ter uma cabra enfurecida atrás dele. Aqui é o ponto que eu quero ensinar para vocês hoje. O livro fala assim: foi divertido, foi prático, foi tão fantástico ter uma cabra que mostrou sua fúria e semeou pânico. Assim que o pai de Antônio pediu algo, o animal enfurecido o atacou com uma chifrada. Provavelmente o pai de Antônio tentou entrar no quarto e Antônio gritou, brigou, desrespeitou o pai dele, ok? Só que olha só, ele tá contando o livro na visão de Antônio. Foi divertido, foi prático, foi tão fantástico ter uma cabra que mostrou sua fúria e semeou pânico. Então, a criança, ela acha que deu certo, porque ela vê na cara do adulto o pânico. Meu Deus, o que eu faço com essa criança? Meu Deus, eu não acredito que ela tá fazendo isso comigo. Ela vê na cara do adulto o desespero, o não sei o que fazer, como é que eu reajo. E aí, a criança, ela quer agora
causar uma repulsa em você, ela quer te colocar para longe, ela tá com raiva, ela tá se sentindo invadida, frustrada, ferida. Então, quando você demonstra isso, bingo pra ela, entende? Ela acha que funcionou, ela acha que deu certo. E aí ela começa a ganhar corpo, ela dá voz e corpo para essa raiva. E aí o livro continua. A segunda vez que Antônio ficou furiosamente irritado foi quando perdeu para os colegas numa brincadeira. Ele não concordou que ele perdeu e começou a gritar. De repente, para seu espanto, viu que a sua cabra se transformou num jacaré. Olha só. E aí as crianças, olha a carinha das crianças assustadas. E ele jogou tudo, né? Os brinquedos foram tudo por água baixa não, pelos ares. E a cabra virou um jacaré, ok? Tá vendo aqui? Olha só de novo o ponto que eu quero que vocês entendam. Foi divertido, foi prático, certo? Rapidinho eu resolvi. Foi tão fantástico ter um jacaré não muito amigável que pôs todo mundo para correr quando ele mostrou sua insatisfação. Então, olha só, eu tô com raiva, eu não gostei, eu me senti incapaz, eu me senti inferior. E aí eu quero que todo mundo agora vá embora, eu quero que todo mundo sinta isso também. Normalmente, quando a gente tá com raiva, a gente tem um sentimento também que é da vingança. Querer se vingar, querer fazer com que o outro sinta o que eu tô sentindo. E aí, quando ele gritou, ele viu na expressão dos amigos, ele viu quando os amigos saíram de perto dele, que foi prático, foi divertido, foi tão fantástico ver que um jacaré conseguiu espantar aquele bando de criança chata que me fez perder. E olha só a raiva ganhando proporção, olha só a raiva ganhando proporção de acordo com a reação de quem tá por perto dessa criança com raiva. Depois da terceira vez que Antônio ficou nervoso, foi porque ele recebeu um não, desculpa, como resposta, certo? Foi muito rápido. De repente, ele viu seu jacaré se transformar num leão feroz. Então, olha só. Provavelmente, ele pediu um sorvete. Tá vendo aqui? Um sorvetinho. E a mãe dele disse não. E aí, ele esgoelou e o jacaré dele virou um grande leão. Olha a mãe se afastando dele, ok? Dessa vez, parece que aqui no livro deu a entender, né? Que ela se negou e não voltou atrás. Mas, olha só a reação, né? O comentário do livro. Foi divertido, foi prático, foi tão fantástico ter um leão rosnando para quem chegasse perto que ninguém nunca mais recusou coisa alguma para ele. Qual que é o ponto X da questão, né? Olha aqui a carinha do Antônio de eu mando. Eu tenho autoridade. Eu sou mais forte. Olha o leão, que é a raiva por trás dele, ok? O que acontece com quem tem crianças dominantes? Acontece que essa criança facilmente começa a dominar a casa, porque os pais querem evitar a fúria dessa criança. Eles querem evitar que ela entre em erupção, que o leão comece a aparecer, que esse leão vire um dragão. Porque no filme vai crescendo, vira um rinoceronte, até que vira um dragão. E na intenção de não deixar isso aqui virar um dragão, os pais começam a ceder, a facilitar e colocam inconscientemente as rédeas na mão dessa criança. Porque os pais deixam de castigo e não funciona. Tem pai que bate e também vê que não funciona. Tem pai que briga e fica mais bravo, mais furioso ainda e também vê que não funciona, porque a criança ela para só na hora, mas depois ela volta tudo de novo. Então os pais não têm mais recurso para agir. Os pais não sabem mais o que fazer, como resolver aquilo. E por não saber como resolver aquilo, os pais começam a ceder. Ai, nem vai lá porque já viu, né? Você sabe, vai virar um dragão. Ai, nem fala isso perto dela ou perto dele, senão ele vai se transformar. Ai, pelo amor de Deus, dá logo isso pra ele, porque senão a gente não vai aguentar. Sabe, ó, já compra logo 2, porque você conhece. Me fala se você não tem um filho dominante que você não falou ou não pensou nenhuma dessas frases alguma vez na sua vida. E aí você começa a facilitar as coisas. É sempre do jeito que seu filho gosta, é sempre como a sua filha quer.
Entende? É sempre validando as emoções dela, entendendo ela. E aí você não percebe. Quando você não percebe, essa criança está dominando a casa. Ela tem as rédeas da casa. Ela tem as rédeas na mão dela, entende? Ela disputa poder com você de igual para igual. Porque não adianta, gente, quem tem criança assim dominante, se começar a bater de frente, vai funcionar momentaneamente. Somente naquele dia, talvez. Mas isso não resolve. Você sempre vai estar em pé de guerra. Você sempre vai estar brigando com o seu filho. Então, uma hora você não vai mais aguentar brigar. E aí você vai entregar as rédeas na mão dele. E você nem vai perceber que entregou essas rédeas. E aí tem uma inversão de papéis, onde a criança acha que ela é a líder da casa, ela é a autoridade da casa, e vocês é que precisam servi-la. E vocês é que precisam atender a todas essas necessidades. Ela perde o senso familiar, ela perde o senso de cooperação e de colaboração, e vira uma criança mais egocêntrica, egoísta mesmo, sabe? Porque ela aprendeu isso, pela imaturidade do adulto em tratar a raiva dela, ok? Faz sentido? Coloca aí pra mim. Tá fazendo sentido? É mais ou menos isso que acontece com vocês? Só pra eu saber se a gente tá indo nesse caminho pra quem tá assistindo essa live agora, ok? Essa é a vantagem de estar ao vivo, né? Fazer perguntas, poder mudar o teor da live pra outro canto, né? E ele continua aqui e vai mostrando outras situações. E depois, ó, o leão vira um rinoceronte, quando ele é obrigado a comer e ele joga longe a comida. E olha só a carinha, né, dele. E aí ele pôde comer tudo que ele quis. Então, assim, das próximas vezes, a gente não vai forçar a comer. Você pode ter forçado a comer naquele dia. E depois do caos, no dia seguinte, você não vai mais forçar, porque você não quer mais prato virando na mesa. Esse é o ponto. Nós começamos a ceder sem perceber que estamos cedendo, mas a criança está observando tudo o tempo inteiro. E aí vira um rinoceronte, e depois ele vai virar um dragão, e vai cuspir fogo. Nessa altura do dragão, a criança já acha que ela é o centro das atenções, ela já acha que é ela que manda tudo, em tudo, ela já acha que ela tem poder para decidir, ela já acha que tem que ser sempre do jeito dela. O caos já está instaurado quando chega no dragão, tá? E aí a gente vai precisar agir de várias outras formas. Claro que eu não tenho como passar tudo pra vocês aqui numa live, porque cada família é uma família, cada criança é uma criança. Eu instruo cada família de um jeito, vai depender muito desse cenário. Mas, via de regra, a gente precisa entender que a gente tem que ensinar a criança a lidar com os sentimentos, tá? Então, o Antônio, ele percebe, uma hora, que ele tá sozinho. Muitas coisas vai acontecendo, certo? Muitas coisas estão acontecendo ao longo desse processo aqui com a criança na vida real, não no livro. Até que um momento ela percebe, ó, que ela tá o quê? Sozinha. Então, o livro, gente, claro que ele traz um forte impacto, tá? Porque ele não tem a intenção de, aos poucos, sensibilizar, falar das emoções, mostrar um caminho diferente. Ele é um livro pequeno para criança, então ele é rápido, ele é prático, ele é fantástico, certo? Para entender algumas coisas. Nós, enquanto adultos, é que temos que fazer o papel intermediário de acolher essa emoção, de instruir de forma correta essa criança. Então, quando o Antônio percebe que ele tá sozinho, só ele e a raiva, ele não fica bem, né? Ele fica chateado. E olha só, ele percebe que ninguém mais quer ficar com ele, tá vendo? Sempre ele tá mais sozinho e o dragão tá lá, destruindo tudo. Afinal, ninguém quer ficar com uma criança que arranja confusão o tempo todo, que briga o tempo todo. E ele até tenta mandar a raiva embora, gritando com a raiva, mas a raiva fica maior ainda. Então não adianta ele ficar com raiva da raiva. Até que ele decide o quê? Respirar fundo. E ele imagina a raiva dele virando, o dragão dele virando várias borboletas. E essas borboletas levam essa raiva embora, ok? E depois que leva essa raiva embora, Antônio volta a ter relacionamento com todo mundo. E as pessoas falam pra ele que as borboletas dele são muito mais legais do que o terrível dragão. O que a gente tem pra aprender com isso? Deixa eu só ler uma pergunta aqui. Gabi, cheguei atrasada. E como a criança interpreta toda essa história? Então, viver amor, né? Isso que eu tô querendo dizer pra vocês. Depende muito de como você vai conduzir isso, ok? A criança, ela pode entender que sentir raiva é errado. E ela é uma criança dominante. A raiva é uma emoção predominante dela. Então, você vai precisar instruir ela que sentir raiva não é bom, mas o que a gente escolhe fazer com a raiva é que pode ser ruim. Que todo mundo sente raiva, que não tem como a gente não sentir raiva, que a raiva às vezes é um instinto de proteção, é um instinto de justiça que a gente tem. Vou fazer aquilo de raiva, não acredito que isso aconteceu, a gente precisa fazer alguma coisa. Então a raiva, ela é boa.
Sentir raiva é bom. Nunca diga pro seu filho, que feio, não pode fazer isso. Você tem muita raiva, é errado, tem que ser bonzinho, tem que ser calminho. Isso não, gente, pelo amor de Deus. Mas a gente pode dizer pra criança que quando ela perceber a raiva chegando, que ela tem que ter controle. Não deixar essa raiva virar um terrível dragão que sai cuspindo fogo em todo mundo. Mas que ela pode acolher essa raiva e falar, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Eu não quero ser forçada a comer. Gostaria que fosse assim. E ela pode respirar e conversar e dialogar e mostrar sua insatisfação, mostrar seu desejo ali naquele momento, mas sem cuspir fogo em todo mundo. Sem ser violenta, sem ser agressiva. E isso é uma coisa que você precisa ensinar para sua criança através do seu comportamento também. Mas, gente, o ponto dessa live de hoje não é o que fazer, como fazer a criança mostrar a raiva, porque nem vai dar tempo de eu falar tudo isso hoje. O ponto X é vocês entenderem os ganhos que a criança tem quando ela age com raiva. Foi fantástico, foi divertido, foi maravilhoso ver o adulto sem saber o que fazer comigo. Foi fantástico, foi maravilhoso, foi divertido ver aquelas crianças me dando o brinquedo de volta. Foi fantástico, foi maravilhoso, foi divertido ver a minha mãe não me forçando mais a comer aquele alimento. Foi maravilhoso, foi fantástico e foi divertido ver os meus pais deixando eu fazer o que eu quero. Foi maravilhoso ver o meu espaço sendo preservado. Eu não tendo que ceder, eu podendo fazer as coisas do meu jeito. Entende? Esse é o ganho da criança dominante. Ela tem ganho nesse comportamento da raiva. E somos nós que proporcionamos isso pra ela. Gabi, então você tá falando que eu tenho que tirar? Eu tenho que tirar as coisas da minha criança? Eu não posso deixar ela ter as coisas? Eu tenho que ser duro com ela? Você precisa ser firme com ela sem ser autoritário. Ser firme sem ser agressivo, sem ser violento, sem ser punitivo. Como, Gabi? Estudando pra educar. Tem mães aqui que eu tô vendo que estão entrando na live que já fizeram processo comigo de atendimentos no individual e sabem como é que eu instruo a lidar com cada momento, cada rompante da raiva. E vocês podem confirmar aqui se vocês estiverem me ouvindo. Em momento algum eu ensino vocês a serem permissivos. Em momento algum eu ensino vocês a cederem. Ai, seu filho tá com tanta raiva, né? Então deixa, dá pra ele, acolhe. Acolhe aquela raiva e devolve pra ele o brinquedo. Deixa ele fazer do jeito que ele quer. Afinal, ele é dominante, ele tem iniciativa. Gente, pelo amor de Deus, não. Nunca vocês vão me ver falando isso. Porque entender que a criança sente raiva e permitir que ela sinta essa raiva é completamente diferente de permitir que ela tome as rédeas da própria vida. Nós somos os adultos, nós precisamos instruir, ok? Então, diante de um não, ajudar essa criança a se acalmar, dar o tempo que ela precisa para ela ficar sozinha, oferecer um recurso para que ela volte, né, à tranquilidade, é o nosso dever. Mas nunca tentar fazer com que aquela raiva não saia de novo, porque isso é permissividade, ok? E a criança vai dominar você. Então, nós também temos ganhos quando estamos com raiva. Nós também é maravilhoso, é fantástico, é divertido ver as coisas acontecendo como a gente quer que aconteça, porque eu gritei, porque eu explodi. Só que a gente não para pensar do outro lado, que isso causa em mim e nas pessoas à minha volta, nos meus relacionamentos. Faz sentido pra você? Patrícia colocou, realmente, o nosso comportamento piora o da criança. A Paty é minha mamãe aí em atendimento. Exatamente, Paty. Aliás, tem que voltar, hein, garotinha? Já melhorou por aí? Tem que voltar. Cris, sim, eu passei por essa transformação com a Gabi. Tem um dominantinho em casa. E a Cris é uma mamãe que evolui já há muito tempo junto comigo, né? Coisa linda de ver. Quando agimos com autoritarismo, aumenta o comportamento agressivo deles. Exatamente, aumenta. Uma criança dominante, ela não tem medo, gente. Ela não vai ter medo de você. Se ela parar, é só porque naquele momento ela entendeu que você é mais forte. Não vai adiantar eu entrar nessa guerra, eu vou perder. Mas não porque ela respeitou ou entendeu a questão de colaborar, cooperar, obedecer como você gostaria. Ela não entendeu nada disso. Só naquele momento, ok, hoje você ganhou. Mas ela vai tentar ganhar da próxima vez. E aí a gente transforma essa raiva que era pequenininha numa cabrinha. Num jacaré, depois num leão, depois num rinoceronte, depois chega num terrível dragão. E aí o caos já está instaurado. Não que a gente não consiga reverter no dragão. Claro que consegue. Mas
Dá muito mais trabalho. Certo, meninas e meninos? Hoje eu queria passar essa mensagem para vocês. Comprem esse livro. Na hora de abordar, nunca abordem que a raiva é algo ruim. Abordem o que a gente faz com a raiva é ruim. Ajude essa criança a lidar com o sentimento. Diga para ela, comigo, quando eu tô com raiva, eu faço isso, isso, isso e isso. Talvez você possa fazer isso também. Filha, falar o que a gente sente, o que a gente não gostou, é importante, mas a gente tem que respirar fundo antes de falar. E não é porque também, se você está falando o que você não gosta, que você vai ter o que você quer. Às vezes você vai só expor o que você está sentindo, mas isso não significa que isso vai ser atendido. E lidar com o não é uma forma de lidar com a frustração. Teu filho vai aprender isso conforme você for permitindo isso e acolhendo esse sentimento. Eu sei que você ficou irritado. Mas porque pensa só, se você fala pra criança assim, respira fundo pra falar comigo, e aí ela respira, ela tá, né? Entendeu? Ela respira e te pede, você fala não, pra que adiantou eu respirar fundo? Eu continuo tendo não. Então a gente tem que tomar cuidado nesse conduzir. Porque se a gente fala pra criança, não, se você pedir com amor, eu vou te ouvir. Aí ela pede, você fala, não resolveu nada, mãe. Então cuidado com o que você vai instruir, como você vai instruir a sua criança. Dizer pra ela, eu sei que você não gostou, que você tá chateada. Eu entendo e a resposta vai continuar sendo essa. Eu vou continuar com o mesmo pensamento. Você pode vir comigo e a gente tentar achar um ponto legal disso tudo, ou você pode continuar com a sua raiva. Você pode continuar se sentindo triste. Entende? Você pode continuar ficando aí no seu quarto. A escolha é sua, filho, mas eu tô aqui pra pegar na sua mão, tô aqui pra te guiar, tô aqui pra te abraçar, tô aqui pra te beijar, tô aqui pra te mostrar um novo caminho. Tô aqui pra te ajudar a enxergar algo divertido nisso tudo. E não assim, dane-se, fique aí. Sabe, gente, é parar com esse pensamento de, querer retirar a criança da nossa vida quando ela tá assim. A gente tem que trazer ela pra perto, mas mostrar que aqui nós somos o porto seguro e que as rédeas agora estão nas nossas mãos. Ok? Um beijo grande pra vocês, fiquem com Deus, espero que essa live tenha clareado. Não era um objetivo dar ferramentas pra vocês agirem. Eu acho que vocês precisam buscar isso de acordo com o cenário de cada um. Mas é clarear por que acontece, e como que a gente alimenta essa pequena cabrinha a virar um grande dragão. Tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus. A gente se vê pelos stories, pelo post e semana que vem nas nossas conexões da manhã. Fui!